José, ele era o mais novo entre 11 irmãos. E ele não era só o mais novo, ele era o filho preferido. Mas naquela época, o comum de ser o filho favorito seria o filho primogênito, o primeiro filho, o filho mais velho, e não o filho mais novo. Então, ninguém entendia o porquê que José, ele era o filho favorito. E o interessante é que o seu pai, Jacó, ele deixava muito evidente que José era o filho favorito. José tinha uma túnica muito bonita, toda colorida, que era diferente dos seus irmãos. Todos os irmãos trabalhavam, José ainda não trabalhava. Por que que ele era o filho favorito de Jacó? Porque Jacó, ele era apaixonado por Raquel e ele queria casar com a Raquel, mas ele um dia, foi ver de casar com a Raquel e o pai dela falou que ele tinha que trabalhar 7 anos para poder casar com a Raquel. E aí ele trabalhou 7 anos. Na hora que ele foi casar com a Raquel, o pai de Raquel enganou ele e ele casou com a Lia, que era irmã da Raquel. Nisso que ele casou com a Lia, ele precisou esperar mais 7 anos trabalhando para depois casar com a Raquel. Então ele esperou aí 14 anos para poder casar com a Raquel. E quando casou com a Raquel já estava velha, não podia mais ter filho. E Deus mandou para ele José. Então José foi um filho da velhice de Jacó com a Raquel, da mulher amada que ele esperou tanto para poder casar. Os outros irmãos de José eram com a Lia, mas também era com empregadas da casa, porque naquela época o cara podia ter filhos com as empregadas para, assim, aumentar a família, ter mais filhos. Por isso que José era o filho favorito de Jacó, porque era o filho da velhice dele com a Raquel. José era um cara muito sonhador, um menino muito sonhador, ele tinha muitos sonhos. E uma vez ele teve um sonho que 11 feixes de trigo se curvava diante dele. E aí ele contou esse sonho para os irmãos e os irmãos falaram assim: "Ué, como assim? Você está falando que a gente vai se curvar diante de você, né? Você está ficando louco?" E uma outra vez ele teve um sonho de que as estrelas, o sol e a lua rodavam diante dele. E aí ele contou novamente esse sonho e todos ficavam assim, né? Até a mãe e o pai: "Como assim você está falando, né? Que você é o centro e a gente está rodando em volta e tal." Na história de José, esse é o primeiro ensinamento muito bom. O sonho é seu e ninguém mais precisa entender. Então, José, ele contava esses sonhos, mas ninguém, é óbvio, que entendia, né? Ele tinha o sonho que Deus mandava para ele e ninguém entendia, e esse é o aprendizado muito bom. O sonho é seu, ninguém vai entender. Só você, porque o sonho é só seu. Então, quando você tem sonhos, não adianta você contar pros outros, achando que as pessoas vão incentivar esse sonho seu, né, como você e tal. Esse é um aprendizado muito bom que eu tenho com a história, o primeiro de muitos. Então José contava os sonhos e os seus irmãos só iam aumentando a raiva e a inveja de José. Um dia, os irmãos estavam trabalhando, né, tava andando com as ovelhas lá, pastoreando, porque naquela época era assim, né, no deserto, eles tinham que ficar procurando água, porque a água meio que ficava mudando de lugar, alguma coisa assim. E um dia eles estavam lá trabalhando e Jacó falou para José ir chamar os irmãos para comer, alguma coisa assim. José foi e os irmãos tramam matar José. E eu acho que é Rubens fala: "Não, matar é too much, é demais, vamos só dar um susto." E aí eles pegam José e jogam José dentro de um buraco, que inclusive é o buraco que tinha água, aí acabava a água e eles tinham que procurar um outro buraco. Jogaram José dentro desse buraco, que é onde tinha água, e acabou a água. E eles ficam pensando: o que a gente vai fazer com José? Aí tá passando uma caravana comprando escravo. E aí eles vendem José como escravo, né? E manda José lá pra cidade. Eles venderam José por, não me lembro quantas pratas, mas pelo que eu vi, e assim, em todas essas informações tem coisa que tá errada, tá? É coisas que eu sei, mas faz tempo que eu não leio, que eu não estudo a respeito, então tem informações aqui que de repente tá errado, não é isso. Mas a maioria eu acho que tá certo. Pelo que eu me lembro, eles venderam José por assim, por um valor que hoje em dia daria para comprar tipo uma vaca. Sei lá, 3, 5 mil, por exemplo. Acho que é mais ou menos isso que fala na Bíblia. E aí pegaram a túnica de José, aquela toda colorida, mataram um dos cordeiros e sujou toda a túnica de sangue e levou para Jacó. Falou: "Ó, José foi atacado por um animal e ele morreu." E diz que Jacó chorou muito, gritou muito e rasgou suas vestes, que na época era sinal de extrema dor, e viveu ali seu luto e ficou muito triste, né? Seu filho favorito tinha morrido. E enquanto isso, José segue
lá para a cidade. Vou falar nesses termos, né, porque eu não sei. Quando José chega na cidade, ele é comprado por um cara lá que é muito rico e tem muito dinheiro, né? E aí José vai como escravo para casa desse cara. Não me lembro o nome do cara. Chegando lá, José tinha tudo para falar assim, tá vendo? Que sacanagem, lá na casa do meu pai eu tinha tudo, eu era um bom filho e agora me venderam como escravo e eu tô aqui, eu nem mereço estar aqui como escravo, né? Eu era o filho favorito do meu pai e agora eu tô aqui como escravo, tipo, por que que eu tô aqui? Eu não mereço isso. Não era pra mim estar aqui. Mas não, José não faz isso. José, ele dá o seu melhor na casa de Potifar. Eu acho que é Potifar o nome do cara. Vamos chamar ele de Potifar. Eu acho que é isso mesmo. Ele dá o seu melhor na casa de Potifar. E quando vê, passou anos e ele manda em tudo ali. Ele é o melhor escravo e ele toma conta até do dinheiro de Potifar, de tudo. Ele manda nos outros escravos. Ele é tipo gerente, sabe, da casa de Potifar. E aí tá o segundo ensinamento muito bom. José, ele tinha motivo para falar, para se vitimizar, né, para falar, nossa, eu tô aqui e tal, como escravo, tal. Mas não, ele pegou isso e ele fez o seu melhor. E quando vê, ele estava tomando conta do dinheiro do seu patrão. Então ele deu o seu melhor. Até que ele estava ali como o melhor escravo, né, recebendo por isso, trabalhando e sendo amigo de Potifar. E todos ali falando, nossa, o José, ele é um cara muito bom. Na hora que vê, a mulher de Potifar coloca os olhos em José. E aí ela vai em José e dá em cima de José, né? Quer ficar com José. E José fala para ela, não pecaria contra o meu Deus, contra o meu Deus e o meu Senhor, alguma coisa assim. E ela, uma mulher muito bonita, e diz que José também era muito bonito, ela falou, como assim ele tá me rejeitando? E ela, com as vestes de José na mão, ela começa a gritar que José estava agarrando ela. E aí José sai correndo, as túnicas dele ficam na mão dela, e ela fala para os outros empregados, né, para os outros escravos, ó, José tentou me agarrar aqui, a prova disso é a túnica dele na minha mão, e ele saiu correndo na hora que eu comecei a gritar, e esse é o escravo que Faraó colocou aqui no comando de tudo, tipo, ele tentou me agarrar. Olha só como que a túnica de José entra pela segunda vez na história, né? E aí então Potifar coloca José na cadeia. Falou, não, você era muito meu amigo, você tomava conta de tudo aqui na minha casa, mas agora você vai pra cadeia. E José foi pra cadeia. Chegando na cadeia, José tinha motivo de novo pra falar, tá vendo? Eu tô aqui, não era minha culpa, cara. Essa mulher me agarrou, eu fiz o certo e mesmo assim eu levei de novo, né? Porque, não vou fazer mais nada. Não. José se dedicou ao máximo dentro da cadeia e, de novo, ele estava sendo o melhor ali dentro, ele era o melhor ali dentro. Ele que tratava dos outros presos, ele de novo ficou sendo ali dentro da cadeia o encarregado de tudo, né? Os carcereiros. O pessoal ali que comandava a cadeia colocou José para tratar do pessoal, para comandar ali de novo. Então José, ele fez o serviço dele tão bem feito, ele se dedicou tanto, ele fez o seu melhor de novo, que ele era o melhor ali de novo. Que ele se beneficiava disso. E ele ainda tinha sonhos, e ele ainda decifrava sonhos do pessoal ali dentro. Então o pessoal, tipo, eu tive um sonho assim, assim, assim. O José conta o sonho seu para José, que ele fala o que significa. E aí, um dia foi pra cadeia o copeiro e o padeiro do faraó. Chegaram lá, eles, com um sonho meio estranho, falaram, porque já corria fama, né, de José na cadeia, falaram, José, ele decifra sonhos, fala com ele. E aí eu não sei qual dos dois, eu sei que José falou, você vai morrer daqui 3 dias, e o outro, o José falou assim, daqui 3 dias você vai ser solto. De fato, o que José falou que ia morrer, morreu, e o que ia sair, saiu. Antes do que sair, José falou para ele,
eu tô aqui injustamente, e eu peço que na hora que você tiver com o faraó, explica pra ele meu caso, fala pra ele que eu tô aqui injustamente, que eu não fiz nada, que eu recusei a mulher do cara lá e mesmo assim ele me jogou aqui. Explica meu caso, porque eu tô aqui injustamente. E nisso já fazia muitos anos que José estava preso. Se eu não me engano, o copeiro era quem foi liberto. E ele era o cara que comia tudo antes do faraó, para ver se não estava envenenado. Então, antes do faraó comer um pão, beber um vinho, era esse cara que comia antes para ver se não estava envenenado. Eu acho que é alguma coisa assim. O copeiro chegou lá para Faraó e não falou nada. Não falou de José. E se passaram 2 anos depois, José novamente tinha motivo, né, para falar, olha lá, ajudei o cara e o cara me deixou na mão, não lembrou de mim e é isso aí mesmo. Não vou fazer mais nada nessa coisa também. Né, vou fazer aqui meia boca, vou fazer nada e é isso. Nem tenho obrigação de fazer mesmo. Mas não, José continuou se dedicando e sendo o melhor ali dentro, fazendo o seu melhor dia a dia. Contando também com Deus, né? Porque Deus deu toda essa força para ele para estar ali dentro, para fazer o seu melhor todo dia, para não pirar e para confiar, né, que Deus faria todos aqueles sonhos, né, que José ainda ia reinar. Deus deu o sonho para ele e ainda ia se cumprir. José ainda ia reinar, né? Se passou muito tempo, um dia Faraó teve um sonho e assim, foi muita gente lá para tentar decifrar o sonho de Faraó, ninguém conseguia decifrar, até que o copeiro lembrou de José, isso depois de muitos anos. Falou, quando eu tava preso, tinha um cara lá que acertou meu sonho. Quer que chamar ele? Não, é um preso, mas assim, né, vai que dá. Aí chamaram José. José chegou lá e decifrou o sonho de Faraó. Falou assim pra ele, ó, a gente vai ter 7 anos de muita fartura, e a gente depois vai ter 7 anos de muita pobreza, de muita falta. Então eu aconselho o senhor a, nesses 7 anos agora, plantar muito, guardar muito, e para depois, né, fazer um estoque e não passar necessidade depois. Vamos fazer as contas aqui e ver o que a gente precisa para poder passar os 7 anos de pobreza sem passar necessidade. E ele foi falando, e Faraó ficou assim, meu Deus, quanta sabedoria desse cara. Ele estava preso e olha a sabedoria dele, olha como ele sabe. José, ele passou muitos anos, né, na casa de Potifar, trabalhando como escravo, trabalhou muito tempo na cadeia, né, ali como prisioneiro mesmo. Então ele sabia de coisas, Potifar, que estava lá em cima, não sabia, né, no topo da pirâmide, e que se ele tivesse ficado na casa dele, com o pai, né, dando de tudo, ele também não saberia. Então, nesses tempos de tristeza, esses tempos de dor, também foi um tempo de muito aprendizado. Então, quando ele chegou em Potifar, ele tinha muita sabedoria, ele tinha passado por muita necessidade, que fez ele crescer e saber muita coisa. Ele sabia como passar pelo fogo. O faraó, vendo toda a sabedoria de José, colocou José como imperador ali, né? Como digo, como acima de tudo, né? E aí passaram os 7 anos de fartura, José liderando, né? José estava até nos seus dias de glória. Depois, até José, eu acho que ele casou com a filha de Faraó e virou príncipe, né, do Egito. Enfim, se passaram os 7 anos de fartura. José achava que seu pai já tinha morrido, porque teu pai, o Jacó, era muito velho. Até que chegou os 7 anos de pobreza. E um dia ele estava lá, né, comandando e tal. E chegou lá seus irmãos com dinheiro para comprar comida. E ele imediatamente reconhece seus irmãos, que o venderam como escravo. Seus irmãos não o reconhecem, claro. E ele coloca todos na cadeia e fala, eu sei que vocês são espiões e vieram aqui espiar, sei lá, roubar nossas comidas, enfim. E aí os irmãos falam, não, o nosso pai, ele falou pra gente que aqui vocês tinham alimento, então a gente veio comprar. E aí quando José se dá conta que seu pai tá vivo, ele chora muito e tal, e ele fala pros seus irmãos, eu sou o José que vocês venderam como escravo. Vai e traz meu pai. E aí eles vai lá, na verdade eles ficam assim, meu Deus, né? Não é possível. A gente vendeu ele como escravo e agora ele é o príncipe do Egito. Enfim, foram embora, buscaram, né, o pai deles,
José descobriu que ele tinha mais um irmão novo, que nasceu depois de José, que era o Benjamim. Na hora que Jacó veio para ver José, ele chorou muito e tal, e tananã. E aí, um ensinamento muito bom. José falou: eu precisei passar por isso. Eu precisei ser escravo, ser prisioneiro. Eu precisei passar por tudo isso para hoje suprir a fome de uma nação. Eu precisei sofrer esses muitos anos, eu não sei quantos anos foram, mas foi tipo assim, mais uns 14 anos. Eu precisei passar por tudo isso para hoje salvar uma nação. Que tanto vale nosso sofrimento? Essa história para mim é o que me faz seguir em frente, é o que me faz aguentar, sabe, as dificuldades que vêm. Porque tá, tudo bem, vem os sofrimentos agora, mas se eu puder ajudar alguém depois com esse sofrimento, né? Seja um conselho, seja eu vencendo na vida e aí os meus, quem tá comigo também vence, né? Então vale a pena de alguma forma. Passei por algumas coisas que eu não queria ter passado de jeito nenhum. Mas hoje trouxe muita coisa boa. Então, tem muitas vezes também que tem coisa que eu não quero estar fazendo, tem serviço que eu não quero estar, mas aí eu lembro de José. José, mesmo não gostando de estar ali, óbvio que ele não gostava de ser escravo, óbvio que ele não gostava de estar na prisão, mas mesmo ele não gostando de estar ali, ele fazia o seu melhor. E ele foi recompensado por isso. Demorou? Demorou, mas ele foi. Então, quantas vezes a gente está num serviço que a gente não gosta, mas a gente nunca perde por dar o nosso melhor. Eu gosto muito dessa história, muito. José era um cara muito sonhador e eu me identifico muito nisso. Eu sou muito sonhadora. Já escutei diversas vezes, sonha mais baixo, pro tombo ser menor. E José, ele sonhava que ele reinava, sabe? Era muito distante, né? Ele reinava. A lua, não, as estrelas, o sol e a lua giravam em torno dele. Tipo, olha que sonho. 11 feixes de trigo rodava diante do dele. Os irmãos rodavam diante dele. Olha que sonho, sabe? Então, se Deus dá um sonho pra gente, vai realizar. Tem um trem que fala assim: se você tem um filho, você levaria esse filho numa loja de brinquedos e mostraria tudo pra ele, todos os brinquedos que tem lá dentro, sem poder comprar? Eu imagino que não. Você não faria vontade no seu filho se você não pode dar. E Deus é a mesma coisa. Ele não te mostra um sonho, ele não coloca um sonho no seu coração que ele não possa te dar. Isso do sonho, cara, me pega. O sonho é seu, ninguém mais precisa acreditar, ajudar, falar vai lá, vai dar tudo certo. Não, o sonho é teu. Esquece. É só você e Deus. Faz o seu melhor. Ai, mas eu não queria estar aqui. Independente. Justamente. Por isso mesmo você tem que fazer seu melhor, que é pra você sair daí logo. Deus é bom o tempo todo, né? É isso. Gostei de compartilhar com vocês a minha história favorita da Bíblia.